Olá, tudo bem? Me chamo Charles e eu vou estar mostrando aqui a personagem Yuan Wu e a minha build atual dela, certo? Bom, o Yuan Wu atualmente ele é mais Anything I um can help you personagem with? habilitador para May I Jinxi pray for dos anything stacks dela specific de for ataque you? coordenado, né? Anything I can help you with? Dificilmente você vê o Yuan Wu como propriamente um sub DPS em questão de dano ou um main DPS, né? Ele faz as três funções de suporte, de sub DPS e de main DPS. Só que atualmente a função de suporte dele e de habilitador é a mais utilizada, né? Ele tá com esses status aqui. Ele é um personagem que escala com defesa, né? Tá com 3.333 de defesa. E ele tá com... Pera aí, tá com a arma errada. Tá com 92% de taxa crítica e 108% de crit damage, né? Os status de crit rate e crit damage dele tá meio desbalanceado em si, mas quando eu mostrar os ecos dele eu vou explicar o porquê. Ele dá dano de skill, de ataque básico e de ult, né? Ele tem um pouco de cada aqui. E 64% de electro damage bônus. Ele tá com a arma assinatura do Shang-Liao, que creio eu deve ser a melhor para ele, pra questão de dano. É a única que eu tenho também. Para 7, não tem muito o que questionar no momento, né? Para questão de DPS em si, é ele utilizar Void Thunder nesse caso, que vai estar aumentando o dano elétrico e ele consegue estacar essa passiva aqui quando ele usa as skills, né? Sem nenhum problema. Tô utilizando o conjunto à disposição 4-3-3-1, né? Então, defesa aqui, no custo 3, defesa também, no main status. Idealmente, nesse custo 3 aqui, idealmente seria bom ter defesa também. É estranho, né? Porque ser defesa, né? Mas como ele é um personagem de escalonamento de defesa, o valor de ter defesa porcentagem ele é muito alto. Mas como eu não tenho, eu optei por Electro Damage Bônus, né? Mas idealmente aqui era ideal ser defesa. E aqui o ideal para minha build seria ter crit damage, né? Porque ia balancear na razão de 1 para 2. Mas esse eco aqui ele tá muito bom. Em questão de substatus, ele tá muito bom em questão de substatus, né? Ele tem crit rate, crit damage, basic attack e ele tem uma defesa flat. Mas idealmente para esse conjunto aqui seria melhor o Nightmare ou o Memphis ou o Nightmare, o outro lá que eu sempre esqueço. Tempest e o Memphis. O ideal seria o Nightmare, porque esse aqui, ele é o do C-Hit, né? Dificilmente eu vou dar C-Hits. Então eu acabo perdendo todo o buff. Mas dificilmente eu vou conseguir um eco melhor que esse, em questão de substatus, né? Então ficou esse. Agora o custo 3 aqui, crit rate, crit damage, skill, energy regen, um eco ok, acima da média. Esse aqui dá para trocar, ele só tem defesa e crit rate médio. Esse eco aqui dificilmente eu vou conseguir trocar, ele tem skill, crit rate, crit damage alto e Ressonant Liberation bônus. Esse eco aqui dá para trocar. Então, como vocês podem ver, a minha build não é nada extraordinária. Tem ecos que dá para trocar, outros não. Então,
diria que é uma build mediana. Então, ela serve muito bem de exemplo, né? Uma build tipo que a maioria das pessoas não conseguiriam fazer. Então, tirando esse eco aqui principal, né? Ele tá bem fora da curva em questão de substatus. Ele tá com as skills 7, 10, 10, 10, 7. Ainda não upei esse atributo aqui, mas creio que não vai fazer tanta diferença assim, questão de dano. O foco dele para dano é o forte circuito, as skills e a ult, né? Creio que o forte e a ult eles estão quase igual em questão de dano, né? E depois vem a restante skill. Aí depois o normal ataque e a intro por secundário. Talvez o normal mais secundário ainda. Porque o normal ele tem escalonamento de ataque. O resto é tudo defesa. Podem ver. Em relação às cópias dele, a cópia 1 aumenta o ataque speed quando ele ganha o encantamento do forte circuito dele, né? Aqui dá Energy Regen. Aqui aumenta o potencial dele de subir DPS e aumenta o DPS dele de modo geral, né? Esse aqui é um shield quando ulta, aumenta o dano da ult. Isso aqui ele buffa a defesa, né? Atualmente esse buff de defesa só vai aumentar o dano dele e da Taoki. Mas de modo geral é um buff de defesa, né? Vai aumentar a tua sobrevivência de qualquer forma. Aí, em relação ao kit do personagem, o forte do Yuan Wu deixa eu colocar aqui. Ele tem uma barra que enche com até 100 e quando tu enche, ela enche fora de campo, né? Tu deixa isso aqui, aí tu vai hitando até encher. Aí quando encher, pode segurar o E para estourar o totem que fica em campo e tu entra no modo dele de DPS. Aí, ó. Entrou no modo de DPS, ele bate mais rápido e tem aquele escalonamento com defesa. Outra forma de entrar no modo dele de DPS é ultando. Então quando ele ulta, ele entra no modo de DPS também e estoura o totem dele. Então, toda vez que entrar no modo de DPS é bom repor o totem pra não estar perdendo DPS, né? Aí quando ele tá nesse modo de DPS, ele não consegue encher o forte dele. Agora ele tá enchendo, né? Ok. Aí pra personagem de sub DPS, eu escolhi a Sanhua. Eu não vou explicar muito bem da build dela. Eu só vou estar explicando o porquê que eu não vou estar utilizando esse set, e sim o set da Carlota. O Moonlight, tá colocando de volta aqui só para explicar. Moonlight ele buffa ataque, mas a galinha ela buffa dano de modo geral, né? Só que pro pagodeiro esse buff de ataque ele vai ser irrelevante, né? Ele só vai estar sendo buffado pelos 12%. Ou seja, eu preferi colocar um set de dano no super DPS propriamente do que tá buffando o pagodeiro com 12%. O dano do time de modo geral vai crescer dessa forma, né? E na Verina eu poderia estar utilizando ou Moonlight ou Rejuvenation Glow, né? Eu prefiro estar utilizando Rejuvenation, vai estar buffando nesse caso somente a Sanhua, mas a tartaruga em si ela vai estar buffando os dois em 10%. Aqui, ó. Enquanto o shield da tartaruga durar, vai estar buffando por 10% o dano do time. Então esse é o time. E acho que não tem nada para explicar, né? A minha Sanhua tá bem buildada, 6, 10, 10, 10, 6. 6 cópias dela.
A Verina tem só uma cópia. 250 de energia regen. 1500 de ataque. 2000 de ataque na Sanhua. 70, 180. Uma boa build. 84 de dano Glacio. 32 de dano skill. 10% de liberation. Acho que é isso. Vou apresentar o time aqui nessa torre. Não vou estar mostrando nessa torre aqui, no último andar, porque é um andar com múltiplos mobs, né? Múltiplos monstros. E na torre do meio, eu cheguei a fazer com o time, só que como tem resistência a Glácio e também é um monstro com muita vida, o time ele sofre com DPS, como podem ver aqui. O máximo que eu consegui aqui dos meus testes foi 2 estrelas, né? Mas faltou ainda muito tempo, faltou tipo 30 segundos para conseguir a terceira estrela. Então, em questão de dano, esse time aqui ele sofre muito, principalmente porque ele não aproveita em nada os buffs dessa torre do meio. Então, eu não tô falando que o Yuan Wu ele seria um potencial excelente de dano. Não tô falando que ele é um personagem excelente de dano, mas ele pode entregar algo, né? A Sanhua também. A Sanhua é um excelentíssimo personagem. E aqui nessa torre aqui, a Sanhua tá sendo buffada. Não tem o que fazer, né? Fazer o que, né? Talvez nos testes aqui ela esteja carregando, mas fazer o que, né? É uma dupla perfeita pro personagem também. Tá. Em relação à rotação, esse time aqui, ele não é tecnicamente um time de main carry convencional, né? A gente tem que aproveitar o dano tanto da Sanhua quanto do Yuan Wu ao mesmo tempo. Então, sempre que possível, tá rotacionando entre os dois. A Sanhua, como ela tem a janela de espaço curta, como o Yuan Wu, é bom estar sempre trocando entre os dois para estar aproveitando o dano de um e do outro. A Verina, rotação convencional dela. Então, o que eu vou fazer aqui? Tacar a skill do Yuan Wu, para tá deixando estacar o forte. Usar a skill do Echo. Ir pra Verina, encher o concerto dela. Dar a intro da Sanhua. Durante a intro, usar o carregado dela. E ult carregado, skill do Echo. Vim pro Yuan Wu. Provavelmente já tá com o forte circuito dele cheio. Aí usa o forte, se não tiver, usa ult, né? Aí fica batendo até encher o forte de novo, ou a barra de conceito e rotacionar para Sanhua e depois rotacionar para Verina. E repetir esse ciclo. Befuddle thy foes. The fruit of luminous energy. Stay behind me. Frozen blockade. My oversight. Joint operation. perception. Maximum voltage. Shock and hear the thunder. Stay behind me. Shackles be gone. The bask in the sunlight. Stay behind me. Ha! Joint operation. Befuddle thy foes.
change of perception. Field of thunder. Rumble in all directions. Stay behind me. Ha! Frozen blockade. Joint operation. Overwhelming power. Huh. Huh. Field of thunder. The fruit of life is in everything. Stay behind me. Shackles be gone. Joint Change operation. of perception. Lightning coming up. Stay behind me. Hear the thunder. Shock and awe. Hear the thunder. Stay behind me. Lotus pervade. Joint operation. The bask in the sunlight. Stay behind me. Dropping the pile. A change of perception. Cycle of corruption. Maximum voltage. Field of thunder. Ele desandou um pouco aqui no final. Vou tentar de novo aqui. Befuddle thy foes. The fruit of luminous energy. Stay behind me. Shackles be gone. A change of perception. Shock and awe. Joint operation. Rumble in all directions. Huh. Overwhelming power. Stay behind me. Lotus pervade. The bask in the sunlight. Stay behind me. Ha! A Joint change operation. of perception. Feel befuddle thy foes. Lightning coming up. Like frigid depths. Joint operation. Hear the thunder. Stay behind me. The fruit of life is in everything. Stay behind me. Lotus pervade. Ha! A Joint change operation. of perception. Rumble in all directions. Hear the thunder. Resistance is futile. Shock Stay and behind me. awe. Like frigid depths. Joint operation. Watch out! The bask in the sunlight. Cycle of corruption. Stay behind me. Ha! A change of perception. Dropping. Lightning coming up. Lotus pervade. A Joint operation. percep- Hear the thunder. perception. Stay behind me. Shock and befuddle thy foes. The fruit of life is in everything. Watch out! Stay behind me. Ha! Shackles be gone. A change of perception. Joint operation. Lightning coming up. Field of thunder. Stay behind me. Engrave. Frozen blockade. Overwhelming power. Joint operation. Dropping the pile.
befuddle thy foes. Stay behind me. The fruit Bask in the sunlight. Stay behind me. Like frigid depths. Joint operation, your maximum voltage. Field of Hear the thunder. Stay behind me. Frozen blockade. The fruit luminous energy. Stay behind me. Joint operation. Befuddle thy foes. A change of perception. Overwhelming power. Shackles be gone. Joint operation. Rumble in all directions. Stay behind me. The fruit of evolution. Frozen blockade. A change of perception. Hear the thunder. Como vocês puderam ver aí no vídeo da torre, ainda vou melhorar um pouco a build do Yuan Wu quando eu pegar um pouco mais de eco, mas na situação atual dele dá pra ver já o limite de dano dele, né? Foi quase o pico de tempo da torre, né? Quase não deu pra passar. Mesmo com um bom suporte, tanto ajudando no próprio dano quanto em questão de buff, né? E mesmo assim ele sofreu um pouco para fazer a torre, e foi o lado direito nesse caso, né? Bom, eu não tô falando que o personagem é ruim. Ele fez o conteúdo, ele precisou um pouco de investimento, claro, mas qualquer personagem precisa de um certo nível de investimento. Alguns precisam de mais, outros de menos, claro. Mas eu só tô querendo dizer que jogue com o que você quiser nesse caso, né? Dá pra passar o conteúdo Anything I can help you com with? qualquer personagem desde que esteja com um certo nível de investimento. Eu mesmo passo a torre frequentemente com o Ling Yang. Ele é um belo personagem, eu consigo fazer todas as torres que não tiver restrição, normalmente o elemento dele, ou muitas vezes restrição de dano em área, né, já que o dano em área dele é péssimo. Eu utilizo ele com ou a Sanhua ou a Yang Yang, que também é outro personagem que muita gente negligencia, questão de dano. Outra coisa, já é questão de sugestão para os próximos vídeos, eu vou estar mostrando a build de outros personagens também, que Anything I can não é help muito you comum, with? né? O pessoal tá utilizando. I'll do my best. Futuramente eu vou estar mostrando a build da minha Jianxin. A build da Jianxin. Ela tá totalmente buildada. Ela tem uma arma própria, né? Essa arma aqui do Xiangliao foi muito bom pra minha conta. Que vai de mão em mão ela. Ela aqui eu tava utilizando. Eu pensei em utilizar com o Mortify para estar amplificando o dano dela, já que ela é focada em dano de ataque carregado, certo? Só que eu vi mais desempenho com a Sanhua. Mas vou estar mostrando num vídeo a parte só pra ela. E eu vou estar mostrando também o vídeo do Ling Yang com a Yang Yang. É uma boa sinergia, apesar de
ela não oferecer buff nenhum. O buff dela tá em questão de agrupamento e em questão de dano. O dano dela é muito bom. Ela é muito boa para quick swap também, né? Dá dano fora de campo, entre aspas. Bom, se vocês também tiverem alguma sugestão de vídeo ou de melhoria para os próximos aí, eu vou estar lendo os comentários também. Eu faço isso aqui de maneira... É um hobby meu. Eu posso estar mostrando também questão de cálculo, né? Que eu gosto dessa parte teórica e crafting do game também. Até mais aí. Espero que vocês tenham gostado. Porque muita gente acaba não buildando, né? E eu tô mostrando aqui que eu buildei pra você não buildar, né, o personagem. Até mais aí pros próximos vídeos.